Queridos irmãos, bom dia. Que o nosso Evangelho seja de luz para todos nós. Que esses momentos tão sublimes em que unimos os nossos pensamentos, entramos na casa mental de tantos irmãos, que possamos nos irmanarmos nesta hora, fortalecendo-nos cada vez mais e que o Evangelho seja para todos nós momentos de luz e de pacificação. Vamos refletir hoje na coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 10, versículo 32 a 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. A coragem das próprias opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem receado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé, que alimentam porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelos dos outros. Assim, será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Jesus,
Que essa prece nos sustente no dia a dia das nossas lutas e das nossas fragilidades. Amparai-nos, Mestre, para que estejamos fortalecidos na nossa fé, no conhecimento que nos sustenta, rogando em favor de todos que agora buscamos em pensamento, os familiares, os entes queridos, aqueles que se encontram nos hospitais, todos os nossos irmãos que se encontram em dor, Jesus, que as aflições sejam compreendidas e que a sua paz se faça conosco, que assim seja, Mestre. Queridos companheiros, é tão grandioso, né, essa lição, eu acho tão grandiosa a fé, essa construção que a gente tem que fazer para que a gente tenha coragem de enfrentar as nossas lutas. É importante que a gente possa pensar nas oportunidades que Deus tem nos dado. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre até o livro Consolador, na pergunta 357, quando Emmanuel nos responde, pergunta, né? A pergunta que diz a ele: é justa a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé? Toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente, depois de resolvida a sua situação de devedor ante aos seus semelhantes, fazendo-se então credor nas revelações divinas. Meus amigos, o tesouro maior da nossa existência reside na consciência reta, iluminada pela fé e edificada no cumprimento de todos os deveres mais elevados. Eu preciso ter coragem da fé quando eu reconheço que diante de mim eu preciso ter força das minhas lutas, das minhas dificuldades. E é isso que Mateus nos diz. E eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É preciso que para que a gente tenha coragem da fé, eu preciso ter um conhecimento sedimentado na verdade, pautada na disciplina e na construção do bem. Então, para isso, eu vou fortalecendo a fé. Não existe fé sem construção do conhecimento, porque a fé ela vai se desdobrando à medida que eu vou compreendendo o que seja o conhecimento do cristianismo, da doutrina espírita em nossa vida. E Kardec, então, nos começa dizendo: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições e as contradições, e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Fé, à luz da doutrina espírita, é um processo racional, é um processo lúcido. E nós, que somos os discípulos do Evangelho de hoje, devemos compreender que aqueles dogmas que um dia nós ficamos presos, eles já passaram. E nós hoje precisamos buscar, em primeiro lugar, a iluminação de nós mesmos. Porque se nós não procurarmos a iluminação de nós mesmos, nós não somos capazes de sedimentar, de sermos corajosos diante das situações que temos que vivenciar. E aí nós vamos ver que nesse convencionalismo terrestre que nós vivemos,
Muitas pessoas acham que a fé, ela proclama do ato externo, das adorações, das entregas que muitos fazem, os sacrifícios, mas nós não podemos ver isso, que a força que nós temos dentro de nós, ela é uma força atemporal. Cada situação nossa, nós temos uma força. E à medida que nós vamos tomando conhecimento da doutrina espírita, da verdade, e vamos entendendo que ela é para nós o cristianismo redivivo, vai tornando mais lúcido o nosso pensamento. E nós começamos então a raciocinar, a procurar recursos divinos que vão nos encorajar. Nós hoje percebemos que no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita ou no movimento em que nós vivemos, nós encontramos muitos companheiros que querem impor a sua fé. Isso não é possível, porque a fé, eu tenho que construir paulatinamente dentro de mim. A fé é uma condição de lógica, de entendimento da verdade, que vai alinhando os meus pensamentos, tanto enquanto eu estou no mundo material, quanto eu estou também no mundo espiritual. Então, a fé, ela tem que prevalecer nossas dificuldades, as nossas angústias, os sofrimentos que muitas vezes temos que passar, e eles se tornam maiores, quando na verdade nós não buscamos na fé raciocinada aquilo que Allan Kardec nos disse, para que nós pudéssemos vivenciar todos os momentos da Terra com serenidade. Nós temos visto tantas pessoas vivendo crises de aflição, crises de toda a sorte, que são para enfrentamentos das nossas lutas regeneradoras. Mas eu preciso compreender, ponderar sempre que o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos dá um entendimento sobre o que seja a cura do nosso espírito trazida por Jesus. E é o convite incessante que vai sendo desdobrado pela bondade, pela tolerância, pela compreensão, pela paciência. Então, todos nós que vivemos em busca da estruturação da nossa fé, nós temos por obrigação mantermos sempre fiéis aos ensinamentos que nós temos aprendido. No entanto, esse conhecimento, ele nos encoraja, porque eu sei, por exemplo, que a dor, a doença, a enfermidade, ela vai passar. De alguma forma ela vai passar. Tudo passa. E se não passa na parte física, ela vai passar, porque muitas doenças físicas nos convidam a ampliar a fé e liberta o nosso espírito, nos cura. Então, todo aquele que tem um conhecimento, sedimenta a sua opinião, eles têm, assim, uma força do merecimento que eles vão conquistando e vai percebendo que cada dia mais o resultado de suas ações são muito melhores. Temos também oportunidade de ver aqueles que ainda trazem a fraqueza, eles recuam. E Jesus então nos trouxe que nós não devíamos cair na covardia do conhecimento que recebemos, porque todo o conhecimento ele é libertador. Então eu não posso renegar aquele que haja renegado, porque todos nós temos que reconhecer no Pai a grandeza maior.
Então, aqueles que se houverem arreciado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se ver admitidos no reino da verdade, perderão as vantagens da fé que alimentam, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si. Amigos, é preciso que a gente aprenda o que é regenerar, o que é ser fiel a Jesus, o que é ter coragem diante das nossas lutas. E a coragem só vem quando eu sou capaz de me perceber como espírito imortal que sou. Quando eu coloco a verdade acima do candeeiro, nós percebemos que nossos interesses materiais caem por terra. Nós vimos no grande exemplo de Gesiel, que depois se transforma em Estevão, a sua fé, a sua coragem. Nós vimos a fé, a coragem de Maria de Magdala, de Zaqueu, de todos aqueles que compreenderam que o próprio futuro é construído por ele mesmo. Então, toda doutrina que professamos mais não é do que o desenvolvimento, do que a aplicação do Evangelho de Jesus. E o que nós estamos hoje pedindo? Que a gente vivencie o Evangelho, que nós busquemos um conhecimento que seja esclarecedor do Espírito. O Evangelho é o antídoto de hoje, meus irmãos. É aquilo que vai nos curar. E nós precisamos, mais do que todos os momentos de nossa vida, vivenciarmos as palavras de Jesus em todos os atos que vamos desdobrando em nossa vida. Tudo aquilo que fizermos aqui, colheremos amanhã no mundo espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Não justifica fraquejar diante da verdade, quando esta tem a função libertadora. Fé é construção, fé é conhecimento solidificado no bem. E foi com esta fé que nós vimos a cura de Lázaro, que nós vimos a mudança de Maria de Magdala, e foi com esta fé que o apóstolo Paulo se liberta e liberta tantos irmãos, porque a coragem da fé é a construção mais sólida do conhecimento que a verdade nos pede em direção aos nossos atos, com a fidelidade, o cumprimento do nosso dever junto a Jesus. Se você está hoje com algum problema, enfrentando a situação, sente a fé enfraquecida, encoraje, irmão. A fé é esse timoneiro que vai nos levar a alcançar a serenidade, a brandura e a confiança nos ensinamentos de Jesus, nosso mestre e irmão. Que Deus nos ilumine e que tenhamos fé, porque uma fé raciocinada, ela tem uma aplicação do conhecimento de forma lúcida e amorosa. Não deixemos que o orgulho, a vaidade entorpeça a nossa fé. Esses sentimentos cegam e a fé se desdobra e podemos remover as montanhas do nosso caminho, ou seja, as dificuldades que vão surgindo, conforme Jesus nos ensinou: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, removerão as montanhas. Deus olha por todos nós. Tenha certeza, amigos, coloque a razão acima de qualquer situação e você verá que todas as nossas dores são convites à nossa cura, ao reajustamento com as leis de Deus. E que o Mestre nos ampare, auxiliando-nos hoje e sempre. Nesse momento, nós pedimos a Jesus com toda a esperança e a fé
que sustenta os nossos pensamentos, para que nesta hora sublime possamos receber a bênção do paz. Acredite, irmão, o passe, a dádiva sublime que te sustenta. Converse com seus entes queridos, com os espíritos que olham pela sua reencarnação, e verás que sentirá cada vez mais forte e acolhida por esses queridos e abnegados irmãos. Pedimos a esta equipe generosa que, em nome de Jesus, nos assiste nesta manhã, que eles possam nos dar a bênção da água fluidificada e que a nossa fé cresça diante de todas as situações que temos vivenciado. Queridos irmãos, recebam no seu coração as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se agasalhada por esta equipe generosa que, em nome de Eurípedes, agasalha-nos nesta manhã de luz. Que assim seja. Se conosco, Mestre, hoje e sempre.